suas duas mãos para os céus e aplauda com a maior força do mundo o nosso pastor e deputado federal Marcos Feliciano, um homem de Deus, amigo do meu apóstolo e meu amigo. Seja bem-vindo, essa casa sempre será tua. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas não é para mim não. Tem o pastor Joel, tem o irmão Djalma, o pastor Djalma. O que não falta aqui são homens e mulheres abençoados por Deus. Estou feliz por tudo que eu ouvi nessa noite. E eu tenho algo do coração de Deus para o seu coração nesse lugar. Eu acredito que Jesus vai fazer você voltar para casa hoje diferente. Posso ouvir um glória a Deus? Alguém trouxe Bíblia nessa noite? Os que estão sentados podem estar em pé em reverência à leitura da palavra? Abra sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo de número 23. Números, capítulo de número 23. Vamos ler a partir do versículo de número 19. Deus está aqui. Deus é fiel. Enquanto você procura o livro de Números, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso apóstolo, o apóstolo Agenor, a nossa bispa, a bispa Ingrid, que estão lá no Oriente Médio e com certeza estão orando por nós aqui. E vão voltar cheios de bênçãos para esparramar sobre nós. Amém? Quem encontrou Números, capítulo de número 23, diga amém. Versículo 19 está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria ele e não confirmaria? Eis que recebi o mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó? O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. E quem crê nesse texto, diga glória a Deus. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que esta noite será uma noite extraordinária. Entendemos que aqueles que vieram tristes começarão a saltar de alegria, que aqueles que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando, hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este santuário com a glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre São Paulo nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz:
Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Deus é fiel. Eu vou pedir ao meu amigo da sonoplastia para me dar um pouquinho de agudo aqui no altar, tá bom? E um pouquinho de reverb. Aí você vai ganhar 5 beijos. Ela ficou todo empolgado lá na técnica de som, né? Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, Deus tem nesta noite um manjar de glória para entregar para nós. Se eu conseguir transmitir a vocês a metade do que Deus colocou em meu coração, eu acredito que alguns não vão conseguir voltar para casa andando hoje. Vão voltar voando nas asas de um novo tempo para sua casa. Eu li nesta noite um dos textos mais poderosos do Velho Testamento. Eu li um capítulo carregado de revelação, mas revelação profunda. O capítulo que antecede o capítulo 22, ou o capítulo 23 do livro de Números, é um capítulo que somente quem tem o Espírito de Deus para compreender e para aceitar o que está escrito nesses capítulos aqui. No livro de Números, o Senhor Deus está determinando a história de Israel, a nação eleita, a nação escolhida, o povo santo. O Senhor está treinando-os, o Senhor está moldando-os. O Senhor havia feito uma promessa ao seu servo Abraão. O Senhor disse: em ti todas as famílias da terra serão benditas. O Senhor deu a eles um tempo de luta, de sofrimento na terra do Egito. Um tempo que durou quase que uma caminhada. Foram quase 500 anos na terra do Egito. E Israel, por causa dessas suas promessas violentas, foi por Deus testado. Deus só prova aqueles que Ele quer aprovar. Deus só testa com muita força aqueles a quem Ele quer dar algo com muita força também. Por isso que quando eu era mais novo na igreja, alguém comentava comigo as suas lutas, eu tinha pena das pessoas, eu chorava com elas, eu comprava as dores delas, subia o alto da montanha e dizia: Deus, tem piedade dele, tem piedade dela. O tempo passou e hoje, como sou mais maduro na fé, quando eu vejo alguém passar por uma luta extremamente violenta e vem me contar, eu não sinto mais pena, eu não tenho mais dó. Pelo contrário, a pessoa acaba de falar e eu pego na mão dela e digo assim: meus parabéns. Alguns chegam a dizer assim: o senhor é sádico, o senhor gosta de sofrimento? Eu digo: não, é porque eu conheço essa matéria que você está estudando. Eu estudei esta matéria, eu venci esta matéria e eu fui diplomado nela. Deus só leva um homem ou uma mulher no limite quando Ele quer dar a este homem e esta mulher o céu. Deus só faz você sofrer quando Ele quer te dar um tempo de prazer como nunca antes você jamais sonhou em toda a sua vida. Por isso, nesta noite, eu não vou aqui dizer que eu tenho pena de você, que eu vou chorar com você, não. Nesta noite, eu quero te estimular e te incentivar a sair gritando pelas ruas de São Paulo: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a terra para me socorrer. Posso ouvir um grito de glória a Deus sobre essa palavra? Robson, mude a música para mim. O capítulo 22 e 23 do livro de Números tem alguns personagens especiais, mas tem um protagonista nessa história. O protagonista é um profeta grande, um profeta que em seu tempo era usado com muita autoridade. O nome dele é Balaão. Diga comigo: Balaão. Não é Balão, é Balaão. Esse profeta foi levantado por Deus em um tempo para ser o profeta dos descendentes de Abraão. É bom entender que ele não vai profetizar para Israel. Ele vai profetizar para um rei chamado Balaque. Qual o nome do rei? Não ouvi? Balaque é rei de um povo chamado Moabitas. Ele é rei dos Moabitas. Os Moabitas eram irmãos de sangue dos Amonitas. E quem conhece o Velho Testamento vai se lembrar que tanto Moabitas quanto Amonitas eram parentes de Abraão, distantes, eram descendentes diretos de Ló, aquele homem que viveu em Sodoma e Gomorra e que teve a cidade destruída por enxofre que caiu do céu. Tanto Ló quanto as suas 2 filhas e a sua esposa
foram tomadas pela mão para saírem daquela cidade que estava condenada à morte. Mas a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás, sentindo saudades da terra perdida, e foi convertida em uma estátua de sal. A Bíblia diz que Ló subiu ao alto da montanha com as suas duas filhas, e as filhas, na calada da madrugada, confabularam uma com a outra, dizendo: o mundo acabou. Pensaram elas que não era apenas Sodoma e Gomorra que havia sido destruído. Pensaram que o mundo inteiro havia sido consumido em chamas. E então as duas, com medo de serem os últimos habitantes da terra, embebedaram o velho pai, dormiram com ele e engravidaram. As duas filhas engravidaram do pai. Olha que história bizarra, que história macabra. Uma história de incesto, uma história que enfeia a Bíblia Sagrada, uma história que traz nojo, repulsa a qualquer ser humano. Imagine você, um pai, praticar esses atos com as filhas. Mas a Bíblia diz que não partiu do pai o intuito. As meninas embebedaram Ló, dormiram com ele, engravidaram. Uma se engravidou de um menino e a outra também. Uma deu à luz a um menino chamado Moabe, e a outra deu à luz a um menino chamado Amon. E de Moabe e Amon vieram os moabitas e os amonitas. Essas duas descendências se tornaram inimigos de Israel todo sempre. Criaram um cancro no coração, um ranço de raiva e de ódio contra a nação eleita. Eles se separaram pelo tempo, mas de repente Israel começa a crescer sobre a terra, porque tinha uma promessa sobre eles. Nenhuma porta permaneceria fechada diante deles. Nenhuma terra seca ficaria seca quando o pé deles pisassem a terra. Nenhuma maldição contra eles vingaria, porque eles tinham uma promessa que não vinha da horizontal. A promessa vinha da vertical, vinha do céu. E vai pegando a palavra já. Eu estou pregando para homens e mulheres aqui que são exatamente símbolos de Israel. Não me importa se passaram pelo deserto, não me importa se estão na terra prometida. O que me importa é que são marcados com uma promessa. E se são marcados com uma promessa, note que eu vou dizer: quem viver, verá. Para ver todas as promessas se cumprirem na sua vida, custe o que custar. Você pode dar mais um grito de glória a Deus para empolgar o coração do pastor aqui? Então imagine vocês que agora a fama de Israel percorre toda a terra. E o rei dos Moabitas, esse Balaque, fica sabendo que Israel está se aproximando da terra dele. Com medo de Israel assumir todas as suas campinas, com medo de Israel tomar posse das suas fazendas, com medo de Israel tomar posse do seu próprio reinado, Balaque manda chamar então o profeta dos Moabitas e dos Amonitas, repito, que eram descendentes de Abraão também, por isso há uma bênção sobre eles, mesmo estando debaixo de tanta maldição. E lá vem Balaão, o grande profeta. Balaão chega diante de Balaque, e Balaque diz: Balaão, você precisa salvar o nosso povo. O nosso povo corre risco de extinção. E Balaão se preocupa e diz: mas quem é que vai extinguir vocês? E Balaque diz: é um povo que cresce sobre a terra. Por onde eles passam, ninguém resiste a eles. Por onde eles passam, o céu troveja sobre eles. Os homens fogem diante deles. Ah, quem diga que foram vistos anjos caminhando entre eles. E Balaão pergunta: qual é o nome desse povo? Ele diz: o nome deles é Israel. E Balaão diz a Balaque: o que é que você quer que eu faça, Balaque? E Balaque diz: eu quero que você profetize contra eles. Eu quero que você lance uma maldição sobre Israel. Eu quero que você faça uma oração contrária, porque eles também creem em Deus. Eu quero que você faça uma reza brava. Eu quero que você faça uma mandinga, uma obra de feitiçaria espiritual contra eles, para destruir a história deles, para eles não serem prósperos, para eles não serem felizes, para eles morrerem no meio do deserto. Balaão, que estava ouvindo a voz do rei, disse: me dê um tempo que eu vou subir ao alto da montanha e vou orar. E quando Balaão subiu ao alto da montanha, disse: Senhor Deus, recebi a incumbência do rei. O rei Balaque me mandou profetizar contra um povo que se chama Israel. Eu quero saber do senhor: posso amaldiçoar Israel? Eu tô sorrindo porque eu tô sentindo Deus aqui. Olha a cena.
O profeta chega diante de Deus e diz: Senhor, eu posso amaldiçoar Israel? Deus abre o céu e diz assim: você quer amaldiçoar quem? Você pode amaldiçoar os girgazeus, os heveus, os heteus, os amorreus, os egípcios, os cananeus. Você pode amaldiçoar os homens e mulheres da Mesopotâmia, mas Israel nem tenta. Como assim? Por que não? Porque sobre Israel há uma promessa, e maldição sem causa não tem efeito. Eu já estou com meu corpo arrepiado, porque eu já quero começar a pregar. O Senhor me disse que você ia estar nesse culto hoje. Eu só não te conheço pelo nome nem o seu endereço, mas vou desenhar a sua vida. Você está numa situação tão grave que você nem em Deus está acreditando mais. Não, e eu não estou te acusando, porque isso acontece com todo mundo, inclusive com quem serve a Deus. Quem já leu Mateus capítulo 11 deve ter lido a história de João Batista, o maior homem nascido de mulher. Bastou ficar atrás das grades 30 dias para ele desacreditar que Jesus era Deus. Ele chamou seus discípulos lá nas grades e disse assim: sabe aquele homem que eu batizei no Jordão? Aquele que o céu abriu sobre ele? Aquele que nós vimos uma pombinha descer sobre ele? Aquele que nós ouvimos uma voz gritar do céu? Sim, sabemos. João Batista disse assim: vão até ele e perguntem se é ele mesmo que eu tenho que esperar, ou se eu tenho que esperar um outro Messias vir no lugar dele. Um homem chamado João Batista, o maior homem nascido de mulher, ficou 30 dias preso e perdeu a fé. Se João perdeu a fé, qualquer um de nós pode perder também. Só que o que mais me importa e me deixa feliz é que, mesmo estando com a sua fé quase acabada, olha você aqui na igreja. Você poderia ter ficado como muitos que estão em casa assistindo agora. Não vieram para o culto, ficaram com medo, usaram a mágoa, a raiva, a angústia, a tristeza. Dá para me filmar aqui? Qual é a tela que me... Quem que me joga aqui? Ficou em casa aí, comendo macarrão, tomando Coca-Cola, comendo esse frango, com a mão tá cheia de gordura agora, assistindo a televisão, diz: não vou no culto, porque aquela igreja já não me representa, aquele pastor fez isso, fez aquilo. Você perdeu a bênção desta noite. Mas mesmo você estando aí, você poderia estar ligado no Silvio Santos, mas resolveu ligar aqui. Olha Deus falando com você: contra ti, obra de encantamento não se aproxima. Nenhuma obra de feitiçaria se aproxima daquele que tem uma promessa divina. Por quê, pastor? Porque você está blindado. Você está blindado porque você tem uma promessa de Deus. Quando Balaão falou com Deus e Deus disse para ele: Israel você não toca, Balaão chegou em Balaque e disse: ô Balaque, não dá para tocar nesse povo. E Balaque disse: por que não? Ele disse: porque não tem como tocar nesse povo, Balaque. Esse povo não é normal. Esse povo foi escolhido por Deus. Esse povo tem 7 promessas que Deus deu a eles. A primeira promessa foi essa, e eu anotei aqui. Balaão olha para Balaque. Eu imagino Balaão chamando Balaque, dizendo: senta aqui no seu trono, deixa eu te falar quem é Israel. Deixa eu te falar quem é esse povo que você quer amaldiçoar, para ver se você toma juízo na sua cabeça. E agora o recado não é para você, é para o ímpio que está te perseguindo. Essa mensagem agora não é para você, é para Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho. Se quiserem ter sobrevida, é melhor sair da frente desse crente, porque senão você vai lá para o inferno mais cedo, antes da hora. Balaão disse assim para ele: ô Balaque, esse é o povo que Deus tirou do Egito. Que Deus tirou da onde, igreja? E Deus disse a eles: ninguém pode amaldiçoar aquele que eu abençoei. Mão direita erguida ao céu, dedo de profeta para cima, murcha a barriga e estufre o peito, e aponte o dedo no nariz do seu irmão e diga para ele: ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Quem foi abençoado por Deus aqui? Pastor, mas me diz uma coisa: e se eu fui abençoado por Deus, escorreguei, tombei, caí, me joguei ou me jogaram? Como eu disse, com todas as suas fraquezas, ó, você aqui na presença de Deus.
Então, se você está aqui, obra de feitiçaria não pode pegar. O diabo não pode armar juízo contra você. Homens não podem armar juízo contra você. Autoridades não podem armar juízo contra você, porque você está debaixo da mão de Deus. Só Deus pode te tocar. Só Deus. A minha Bíblia fala de um ungido, de um abençoado. Alguém que Deus disse: a minha bênção é sua, porque eu te levanto como juiz em Israel. O nome dele é Sansão. Qual é o nome dele? A Bíblia diz que Sansão está na cidade de Gaza, e ele é nazireu. Ele é o quê? Nazireu é alguém escolhido por Deus no ventre da sua mãe. E nazireu não podia fazer 3 coisas. Nazireu não podia beber bebida forte, não podia tocar em coisa morta, e não podia cortar o cabelo e nem a barba. Era uma lei que Deus deu ao nazireu. A Bíblia inteira só tem 3 nazireus: Jesus Cristo, João Batista e Sansão. Por isso os 3 aparecem nas figuras com cabelo comprido e barba comprida. Pois bem, Sansão é um nazireu escolhido por Deus, sim ou não? Quem é escolhido está abençoado, sim ou não? Só que o abençoado do Sansão tinha leis para obedecer, e não deu conta de obedecer nenhuma. Não podia tocar em coisa morta. Ó, ele tocando no leão morto para pegar o mel e comer. Não podia cortar o cabelo. Foi e contou para Dalila que era a sua fraqueza. Não podia beber bebida forte. Na cidade de Gaza ele bebeu tanto, mas tanto, que ele desmaiou de bêbado que estava. Como ele estava preso em uma cidade, o inimigo armou uma arte de guerra para matá-lo. A Bíblia diz que os homens da cidade, quando viram ele deitado na praça, bêbado, os cachorros lambendo a boca de Sansão, eles foram lá e trancaram os portões. Disseram: agora nós vamos matá-lo. Sansão está bêbado. O diabo disse: se ele está bêbado é porque ele pecou. Se ele pecou, eu posso tocar nele. Antes dos inimigos tocarem no bebum, o Espírito Santo foi lá e tocou primeiro. O Espírito Santo acordou o bebum e disse assim para ele: Sansão, você tem promessa. Você é abençoado. E quem é que pode amaldiçoar aquele que é abençoado? Os inimigos estão vindo contra ti. Como você está muito bêbado, você não vai dar conta de brigar com eles, porque você não vai ter percepção. A pessoa bêbada não tem coordenação motora. Então o Senhor disse assim para ele: mira aquele portão e vai até ele. Sansão chegou perto do portão, e não era um portão igual da sua casa, não era um portãozinho de ferro. Era o portão de uma cidade, o portão de uma cidadela. Uma cidade cercada por uma muralha, e um portão que devia ter pelo menos 5 metros de altura por 6 metros de comprimento, grosso, porque era para impedir exércitos de entrarem. Devia pesar pelo menos umas 3, 4 toneladas de madeira. Pois Deus disse ao bêbado: ninguém prende aquele que eu libertei. Ninguém amaldiçoa aquele que eu abençoei. O Espírito de Deus se apossou do bêbado, e o bêbado arrancou o portão. Quando ele arrancou o portão, era só jogar o portão fora e correr, sim ou não? A Bíblia diz que o bêbado botou o portão no ombro. Você nunca entendeu porque ele botou o portão no ombro? Eu estou te ensinando agora. Ele estava fora da casinha. Ele estava para lá de Bagdá, uns 5 coqueiros. A maldita da manguaça ainda estava com efeito no corpo dele. Ele arrancou o portão e não sabia o que fazer com ele, botou no ombro. 3 toneladas. E pior, eu peguei a Bíblia para mapear o caminho que ele fez. Em vez de ele descer uma ribanceira, ele subiu uma montanha. Eu peguei a distância. Ele andou 30 quilômetros com o portão nos ombros. Quando ele chegou lá em cima, o efeito da cachaça passou. Ele falou: onde eu estou? Jogou o portão de lado. E até bêbado, Deus usa ele para ensinar nós umas coisinhas. Pergunte o quê? A porta que o diabo fez para te trancar, o Senhor vai arrancar ela e vai colocar num lugar que nem o diabo vai dar conta de buscar mais ela para fechar você. Sabe por quê? Porque ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Eu quero que você encha-se do Espírito Santo nessa noite. Você não vai mais passar perto do cemitério e fazer o sinal da cruz. Você não vai passar mais perto daquela encruzilhada e ficar com medo. Pastor, mas eu recebi uma ameaça pelo WhatsApp. Disseram que o meu nome foi parar dentro da boca do sapo. Tenha pena do sapo,
Porque nome de crente tem fogo. Vai dar uma diarreia no sapo, mas a bênção de Deus repousará sobre a sua história. Alguém acredita nessas loucuras aqui? Levante a mão direita, só quem tem promessa. Agarre o ombro de quem está abençoado do seu lado. Chacoalhe a pessoa dela ficar irritada. Irrita ela, por favor. Tira ela do lugar. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a pessoa, sacode ela. Diga: para isso. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir as promessas na sua vida. Deus está sacudindo a sua história, a sua vida, o seu ministério. Balaque está sentado no trono e já começa a coçar o cabelo. E Balaão está dizendo: você vai tentar amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Balaão diz para Balaque: tem outra coisa, Balaque. O que? Deus deu a esse povo a força de um touro selvagem e a fúria de uma leoa parida e a determinação de um leão que, quando pega uma presa, não solta até comer toda a carne e beber todo o sangue dela. Isso me deu um arrepio do arco das cucuias aqui. Olha o que Balaão está dizendo para Balaque: você vai mexer com um povo que tem a força de um touro selvagem. Um touro selvagem tem a força de 1000 homens. Um touro selvagem não tem cerca que segure ele. Ele inclina a cabeça, ele só se afasta para pegar impulso. E quando ele corre para cima, sai da frente ou ele te atropela. Balaão está dizendo: sai da frente deles, Balaque, ou eles vão te atropelar. Sai da frente deles. Ei, inimigo, escute o que eu estou dizendo. Sai da frente desse crente ou ele vai te atropelar. Segundo Balaque, além de ter a força de um touro selvagem, eles têm a força de uma leoa parida. A fúria, a ira de uma leoa parida. Diga comigo: leoa parida. Por que a Bíblia fala isso? Quando eu li isso, eu fui em um zoológico, eu estava nos Estados Unidos e quis saber o que era isso. Eu fui até a cela, até o lugar onde ficavam os leões, e o urro do leão é tremendo. Mas nada se compara ao urro de uma leoa que acabou de parir. Você está atrás das grades, você está 20 metros do longe dela. Quando ela te enxerga, ela ouriça o corpo e berra. Ela se coloca entre a cria dela e você, e se for preciso, ela vai para as vias de fato. Eu falei: Deus, que é isso? A Balaão estava dizendo a Balaque assim: não toca neles, porque eles têm uma proteção. Eles têm uma proteção que quem tenta tocar neles morre antes deles. Deus vai fazer isso com você. Ai daqueles que colocaram prisão nas suas mãos para te jogar na fornalha de fogo. Eles morrem antes de chegar perto da fornalha. Balaão está dizendo: Balaque, esse povo tem a determinação de um leão que, quando agarra a sua presa, não solta até consumir ela inteira. Balaão está dizendo assim: se você entrar numa dividida com eles, eles não sossegam até destruir você, até acabar com o seu nome, a sua descendência, os seus filhos, os livros que contam a sua história. Deus está dizendo através de Balaão: se tocar em Israel, eu risco o seu nome da história. Essa profecia talvez seja a mais pesada da noite. Pegue ela. Aquele que tripudiou em cima do seu nome, aquele que usou o seu nome como escadinha para subir, aquele que usou de maldade contra você e sua família, Deus vai apagar a história deles desse mundo. Deus vai apagar a história deles. Alguém acredita nisso? Dá um berro de glória a Deus agora. Sente aí. Vocês lembram em 2013, quando eu estava sofrendo igual sovaco de aleijado? Essa igreja orava por mim. Lembra? Eu não podia entrar em avião. Onde eu ia, as pessoas queriam me bater e me xingar. Lembram? Quem lembra dessas histórias? Toda semana eu dobro o meu joelho e digo: Deus, me ajuda para eu não rir, meu Pai. Me ajuda para eu não debochar do meu inimigo, porque eu tenho que ter pelo menos educação.
toda semana um deles vai preso. Pessoas que estavam prontas para serem presidentes e governadores estão atrás das grades. Essas últimas 2 semanas, 2 jornalistas foram oprimidos dentro de um avião. Uma delas, uma jornalista, eu não vou dizer o nome por ética, mas essa mesma jornalista que foram contra ela dentro do avião, quando fizeram aquela palhaçada comigo dentro do avião, ela foi uma das que foi para as mídias sociais e disseram assim: oprima mesmo o deputado, para que vocês mostrem os seus direitos. Agora ela está sofrendo na pele. Olha o que Deus faz. Tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo que fizeram contra ti, escreve. Vão pagar 10 vezes mais, porque você é a menina dos olhos do Eterno. Diz o Senhor nessa noite: a vingança não é sua, a vingança é minha. Quem crê que Deus vinga, dá um berro de glória a Deus aqui. Balaão chama Balaque e disse: tá bom, não tô aí, Balaque. Vai querer amaldiçoar quem Deus abençoou? Vai tocar em alguém que tem a força de um touro selvagem, a fúria de uma leoa parida e a determinação de um leão, que quando agarra sua presa não solta por nada? Mas tem mais, Balaque. Esse é um povo de olhos abertos. Olha que interessante, eu encontrei isso no texto. Balaão disse assim a Balaque: Balaque, não toca neles. Por que não? Porque eles são um povo de olhos abertos. O que é um olho aberto? Diga para mim, o que é um olho aberto, pastor? Olhos na Bíblia Sagrada, pelo menos na parte do Velho Testamento, fala de sensibilidade e guerra. Quando Israel estava para ser entregue na mão dos piores inimigos do seu tempo, Deus levantou Saul como rei de Israel. Quem lembra da história? Quando Saul vai para assumir o reinado de Israel, ele encontra um homem chamado Naás. Naás era um chefe de um exército, e esse chefe de exército mandou um recado para Israel, dizendo assim: olha, eu vou destruir vocês. Os anciãos de Israel mandaram um bilhete para ele, dizendo: não precisa nos destruir. Você quer ser governador sobre nós? Como nós não temos rei mesmo, a gente te serve pelo resto da vida, só não toca na gente. Naás mandou uma contraproposta dizendo: então tá bom, eu não vou matar ninguém, mas amanhã, por este horário, eu quero aqui todos os homens de Israel com o olho direito vazado, com o olho direito arrancado. Olha que proposta. Eu não mato ninguém do seu povo, mas vocês querem me servir? Vão me servir com o olho direito arrancado, com o olho direito vazado. O dia que eu li isso está escrito lá em Samuel capítulo 11, 1 Samuel capítulo 11 e 12, você vai encontrar essa história. Eu falei: meu Deus, por que o olho direito? E aí eu entendi que o olho direito é o olho da guerra. Olha a minha mão direita. Pegue uma pedra na sua mão direita. Pegue aí uma pedra. Pegue alguma coisa na mão direita. Você vai tentar acertar minha mão. O que é que as pessoas fazem para mirar? Fecha o olho esquerdo e deixa o olho direito aberto. Olha que coisa interessante. Naás estava dizendo: se eu arrancar o olho direito do povo, não sobra mais guerreiros. O diabo tem arrancado os olhos de muita gente. Ninguém enxerga mais o caminho do erro, do pecado, da justiça. Isso é uma pregação para um outro dia. Mas Israel não tem o olho arrancado. Balaão está dizendo: não toca neles, porque eles têm os 2 olhos, eles vão partir para a guerra. O inimigo não vai tocar você, porque você tem o olho de Deus dentro da sua alma. Assim como Deus mostra o caminho, o Senhor te fará trilhar o caminho, e o Senhor vai te tornar invisível aos olhos do seu inimigo, mas o seu inimigo vai enxergar você. Posso ouvir um grito de glória a Deus? Balaão diz: Balaque, não toca neles, Balaque. Por que não? Porque além de tudo isso, esse povo vai morar em belas casas, cheias de fartura. Não, mas essa era a parte que eu tinha que ter dado um glória a Deus mais alto. Israel ainda está perambulando pela terra.
Eles não estão nem no lugar que eles têm que estar ainda. Eles estão no meio do caminho. Mas o profeta está dizendo: não toca neles, Balaque. Por que não? Porque a promessa é que eles vão morar em lugares grandes, é que eles vão ter casas prósperas, é que eles vão ter fartura. É isso que Deus está mandando te dizer nessa noite. Ignora o chinelo havaiana no pé, ignora o passezinho no ônibus, porque você vai ter que pegar o metrô daqui a pouco. Ignora a pobreza, porque o inimigo, quando te ver, não pode te tocar, porque é uma promessa sobre a sua vida. Este povo vai morar em casas belas, vai morar no lugar que vai ter fartura. E quem quer, pega, põe no coração e dá um grito de glória a Deus. Quando Balaão fala isso para Balaque, ele fala assim para Balaque, diz assim para si mesmo: eu não vou conseguir convencer esse profeta, porque ele já está amedrontado. Então Balaque diz assim para ele: Balaão, se você profetizar contra eles, eu te enriquecerei. Eu vou te dar tanto ouro e tanta prata, que você nunca mais vai precisar profetizar na vida. Você vai poder abençoar os seus filhos, os seus netos, até a terceira e quarta geração. Eu só quero que você amaldiçoe esse povo. Eu vou te deixar rico. Olha a propina e a corrupção chegando. Quantos são tentados por isso? Balaão foi tentado, mas ele não era besta. Ele sabia que se Balaque podia dar a ele ouro e prata, o Deus de Israel era o dono do ouro e era o dono da prata. Para não cair em tentação, olha o que Balaão diz para ele: não dá para revogar a bênção que está sobre eles. Balaão está dizendo assim: a lei não foi escrita na terra. A lei foi escrita no céu. Balaão diz assim: Balaque, vamos encerrar o assunto. Não tem como revogar o que Deus disse a eles. Por que não? Aí Balaão disse: porque Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender das coisas que fala. Assim diz o Senhor para os paulistas nessa noite: não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender das coisas que eu te falei. Se eu falei, está falado. Se eu falei, quem viver verá acontecer. Se eu falei que vou te levar, eu vou te levar. Se não tem um carro para te levar, eu ponho você em cima de um jumento, eu ponho você num pássaro de aço, ou eu ponho asas nas suas costas. Mas se eu falei, vai acontecer. Deixa eu fazer uma pergunta que está me incomodando aqui. Alguém aqui tem uma promessa de Deus que não se cumpriu na sua vida ainda? Não, por gentileza, eu vou perguntar. Então, é uma promessa, eu estou falando de promessa grande, não é promessinha de dor de cabeça e sumir, não. Alguém aqui tem uma promessa violenta da parte de Deus? Então, com todo respeito, como é que você tem uma promessa violenta da parte de Deus, não consegue abrir a boca nem para dar um glória nesse culto? Como é que alguém que tem promessa passa o culto inteiro com esses braços cruzados, mascando essa desgraça desse chiclete, me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, fica o culto inteiro com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto? Quem tem promessa, tira o pé do chão para adorar. Deus não vai revogar a promessa. A minha Bíblia tem um versículo que diz assim: Deus dá o dom sem arrependimento. Sente aí. O dia que Deus te fez aquela promessa, Ele não estava brincando, Ele não estava emocionado, Ele não estava querendo aparecer para a igreja. Por que eu digo isso? Porque homens nos prometem de pé e não sustentam sentado. Homens, às vezes, para agradar a multidão, falam uma coisa para você no meio de todo mundo, e quando você vira as costas, ele vira as costas dele também. Aí vem Deus e diz assim: ô Balaão, diz para esse Balaque aí assim: olha, eu não sou homem para mentir. Eu não sou filho do homem para me arrepender daquilo que falo. A lei é dura, diga comigo, é dura.
Mas quando Deus veio à terra em forma de homem, ele endureceu a lei mais ainda. Nós chamamos do processo legislativo, porque eu sou deputado, eu sou um criador de leis. Quando estudamos as leis, estudamos o Senado romano, e um dos maiores legisladores do mundo foi Draco. Draco criava leis pesadas. Tanto é que de vez em quando você ligar a TV Câmara, você vai ver alguns deputados dizendo assim: mas excelência, Vossa Excelência cria um projeto draconiano contra o povo brasileiro. O que é um projeto draconiano? É um projeto de lei extremamente pesado. A lei já era pesada, era irrevogável. Aí Jesus, quando veio na terra, alguém duvidou. Ele disse assim: pois eu vou endurecer a lei do meu pai. Meu pai disse que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu vou melhorar a lei. Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passam jamais. Vai, dorme com essa noite. E sabe o que eu acho mais lindo, mais violento de tudo? É que se Jesus me trouxe nesta noite para falar de promessa, é porque não vai demorar mais anos, não vai demorar mais dezenas de anos. Eu estou para te dizer que não vai demorar nem meses. Questão de semanas, questão de dias, questão de horas. E o que ele falou vai se cumprir. E se você quer nisso, pega a palavra. Ou você acredita no Deus que te fez promessas, ou não lhe resta mais nada. A diferença de crentes pentecostais como nós, dos crentes tradicionais, e quando eu digo tradicionais, digo daqueles que não creem no carisma, nos dons do Espírito Santo, no fervor do Pentecoste. E com certeza alguns estão nos assistindo e ligaram a televisão só para rir dos nossos gritos, dos nossos pulos. A diferença entre nós e você é uma só: você é racional. Para o racional, as coisas têm que funcionar redondinho, tem que fazer sentido. O racional tem a mente analítica. A mente de um cientista, ela é analítica. Ele analisa tudo primeiro, ele escuta o pastor pregar, ele anota tudo num papel, vai para casa, fica horas e horas estudando, semanas estudando. Daqui 2 semanas ele entra no culto e a pessoa diz: nossa, você está emocionado, o que foi? Lembra aquilo que o pastor pregou há 3 semanas atrás? Era verdade. Esse é o racional. Eu prefiro ser maluco, porque o pastor acabou de falar, o maluco grita: é pra mim isso aí, eu creio nesse negócio. Deus usa a linguagem certa para falar com a pessoa certa. Aos racionais, Deus respeita. E Deus só vai falar com eles dentro do entendimento do racional. Ou seja, um racional só acredita naquilo que pode ser reproduzido dentro de um laboratório, através da química, da física e da matemática, porque ele é extremamente metódico e analítico. O louco, ao louco Deus não precisa falar nada. É só Deus falar: eu vou dar um jeito no seu inimigo. E o crente já começa a fazer fusquinha pro inimigo. Basta Deus dizer: vou te levantar, ele já corre lá para tirar o passaporte. Basta Deus falar: vou abrir a porta, ele já começa a andar pelos bairros nobres de São Paulo dizendo: é esta mansão que eu quero, é aquele carro que eu quero. Porque ele acredita em coisas malucas. Se tem alguém que acredita em coisas malucas, me mostre a sua fé, me mostre, me mostre, me mostre isso. Olha lá, aquela lá acredita em coisa maluca. Isso, dança, pula, grita, planta, bananeira, agarra o diabo pelo chifre, esfrega ele no chão, chuta ele para o inferno nesta noite. Porque a vitória nesta noite não é pra gente normal. Os normais perderam a chance. Deus nessa noite só quer falar com gente maluca. Balaão ainda está tentando convencer Balaque. Ele diz assim: Balaque, esse povo de Israel é aqueles de quem Deus diz assim: e as nações dirão: grandes coisas o Senhor tem feito pelo povo que ele tirou do Egito. Balaão está dizendo assim: ô Balaque, não sou só eu que falo deles, todo mundo fala. Ó, teve uns 3 que já entendeu aí.
Não sou só eu que falo bem deles, todo mundo fala. Por quê? Porque as pessoas viram Deus na vida deles. Vai acontecer a mesma coisa com a sua vida depois dessa noite. Os ímpios darão testemunho de ti. Para encerrar a história, Balaão disse assim, e a última coisa que eu te falo sobre esse povo, Balaque, é que do meio deles vai nascer o dominador. Vai nascer quem, Balaão? O dominador. Ninguém pode tocar de um povo de onde vai sair aquele que vai reinar, aquele que vai dominar. Olha a promessa de Deus para você. Você não está no meio de um povo normal. O inimigo não pode tocar em você, porque você é fruto desse povo. Você não nasceu para ser dominado, você nasceu para dominar. O Senhor te fez a imagem dele, e a imagem de Deus, como Adão foi, recebe a seguinte palavra: dominai a terra, sujeitai a terra. A terra é sua, para o seu desfrute, para o seu bel prazer. Você não será dominado, você vai dominar. Alguém crê nessas profecias loucas? Diga: eu creio. Todavia, Balaão era empregado. Ele subiu ao alto da montanha para orar, e ele falou: Deus, Balaque está insistindo. Fez até oferta em ouro e prata, não que eu queira. Senhor, o que é que eu faço? Aí Deus disse assim para ele: Balaão, vai encontrar esse povo, mas não abre a boca para falar, só vai até eles. A Bíblia diz que Balaão subiu no lombo de uma jumenta. No lombo do quê? Sentou no lombo da jumenta e ficou contabilizando: se eu convencer Deus, eu vou ganhar dinheiro, eu vou morar numa casa com muita joia, muita prata, muito ouro. Ele estava confabulando, e a Bíblia diz que Deus olhou para Balaão e irou o coração dele. Deus mandou ele ir, mas quando Deus viu que a intenção dele era profetizar contra Israel, a Bíblia dizia: acendeu a ira de Deus contra Balaão. E quando acendeu a ira, Deus olhou no céu e disse: quem é o anjo que está pronto aqui, que não está muito ocupado? É você? Pegue uma espada de fogo. O que o Senhor quer que eu faça? Está vendo aquele cidadão em cima do lombo daquela jumenta? Vai para cima dele, mas não mata, só assusta. Aí que eu disse que tem uma história aqui que só quem é espiritual para acreditar. Balaão está em cima de uma jumenta, e o anjo vem no meio do caminho e aponta a espada para Balaão. E Balaão não enxerga o anjo. Balaão não enxerga o anjo porque a visão dele é só para esse mundo, só pensa em ouro e prata. Ele não enxerga, mas a jumentinha olhou e viu o anjo. A Bíblia diz que quando a jumenta viu o anjo, ela saiu da frente do anjo para não morrer pela espada. Quando ela esfregou para cá, Balaão bateu com o corpo numa montanha. E Balaão pegou o bastão que estava na mão dele, um chicote, e bateu na jumenta. Daqui a pouco o anjo que estava aqui atrás apareceu lá na frente com a espada de novo. A jumenta enxergou o anjo e ela veio para o outro lado. Quando ela veio para o outro lado, ela apertou a perna de Balaão contra a montanha. A Bíblia diz que o pé de Balaão se machucou. Balaão pegou um bastão e bateu na jumenta de novo. De repente eles passaram por um lugar que não tinha como passar 3 pessoas. Era só um homem em cima de uma jumenta, era um val. E lá nesse val está o anjo com a espada na mão. A jumenta, que tinha que ser burra, olhou o anjo e disse: eu me esquivei para cá, me esquivei para lá, agora não dá para esquivar. Se eu partir, ele me mata. A Bíblia diz que a jumenta travou e se jogou no chão. Balaão caiu primeiro, ela caiu em cima de Balaão. A Bíblia diz que Balaão pegou o bastão e começou a bater na jumenta. Ele começou a bater na jumenta tanto que Deus, ao invés de falar com Balaão, foi no ouvido da jumenta e disse assim: conversa. A minha Bíblia diz que a jumenta olhou para ele e disse assim: por que você está me batendo? Ai, meu Deus. Imagine você tá na sua casa lá assistindo um filme, tá com o gatinho no colo, o Xaninho, né? Está fazendo carinho no Xaninho, de repente o Xaninho olha para você e diz assim: e aí, baby? O que você faz? Você joga o gato para longe e corre. Imagina você tá lá brincando com o cachorrinho, o Bob, o titio. E de repente o titio fala assim: vamos assistir a novela? O que você faz?
Qualquer pessoa normal, inteligente, corre. A jumenta falou com Balaão. Em vez de Balaão correr, Balaão discutiu com a jumenta. Um asno discutindo com a jumenta. Um burro falando com a jumenta. A jumenta falou: por que você está me batendo? Ele disse: por que você se jogou em cima de mim? E ela falou: você não viu o anjo que está aqui? Ele: não vi anjo nenhum, não. Balaão discutindo com a jumenta. Quando a ficha dele caiu, ele entendeu que quem está na presença de Deus não pode ser tocado. Eu não sei se você acredita em proteção divina. Eu vou te dar motivos para você sair daqui hoje falando em línguas por pelo menos uns 3 dias. Não tenha medo de obra de feitiçaria. Não tenha medo de chantagem emocional. Não tenha medo de ameaça pelo WhatsApp. Não tenha medo de ameaça vinda do vizinho, vinda dos quintos dos infernos. Porque, como eu disse a princípio, eu repito: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Vou mais longe. A minha Bíblia Sagrada diz que quem está em Cristo não pode ser tocado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz que se levantarem 11.000 demônios contra você, 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro lado, e você não pode ser atingido. Não temas. Sente um minutinho e me ouça com a sua alma. Eu já passei o que você está passando. Nenhum ser humano deveria ser extorquido, chantageado ou emocionado ou ameaçado. Nenhum ser humano. É por isso que a lei brasileira prende o chantagista. É por isso que a lei brasileira dá como punição cadeia para aquele que extorque. Não tem nada pior do que você achar que está na mão de uma outra pessoa. Porque a pessoa diz assim: se você não fizer, eu acabo com você. Pessoas que passam por esse nível de luta não dormem à noite, não comem, não tomam água, entram em depressão profunda e acabam com síndrome do pânico. E como você não é um Zé Mané da esquina, você não é um indigente espiritual, você é filho do Criador do mundo. E eu sou o mensageiro dele esta noite. Ele viu a sua agonia, ele viu a sua aflição, e ele me trouxe aqui hoje só para te dizer: dorme em paz, aquieta o seu coração, tenta glorificar o meu nome na tempestade, porque Deus vai te tornar invisível aos olhos do seu inimigo. O inimigo que saiu contra ti por um caminho, por 7 caminhos fugirá de ti. Não sofra por antecipação. Não queira se matar. Não queira tirar o bem mais precioso que Deus te deu por causa dos outros, por causa daquelazinha, por causa daquelezinho. Pastor, mas e se eu cometi um erro, o que faço? Parabéns, bem-vindo à raça humana. Humano vem de homem, e a palavra homem vem de humus. E humus é terra misturada com esterco. E esterco você sabe o que é. O ser humano é só isso. Quem é o sujo para falar do mal lavado? Quem é aquele ou aquela para tocar nas suas feridas? Deixa eu te falar uma coisa sobre o seu Deus que talvez nunca te falaram. Não existe uma maneira de você pegar Deus de surpresa. Explica, pastor, explica. Não existe aquele dia que
Deus abriu a janela do céu, olhou para você, você cometendo o pior de todos os erros e delitos. Deus botou a mão na cabeça e gritou: ai meu eu. Tem que ser inteligente para entender o pastor aqui. Ó Deus gritando: ai meu eu. Ele não pode gritar ai meu Deus, porque só tem ele de Deus. A gente quando se surpreende assim: meu Deus, não é assim? Se Deus se surpreendesse, ele diria meu eu. Mas Deus não se surpreende. Passado, presente e futuro se misturam na mente dele. Pastor, explica de um jeito que eu entenda melhor. Explico. Quem aqui é pai e mãe? Levante a mão. Abaixe sua mão. Imagine você com a seguinte situação: você está contratando uma babá para o seu filho ou a sua filha. Daqui a pouco você vai no seu quarto e você tem um aparelhinho que vê o futuro. Uma bola de cristal. Ou um espelho mágico. E você olha lá no espelho mágico e você vê que essa criatura que você vai colocar na sua casa para cuidar do seu filho vai violentar ele ou ela. O crime ainda não aconteceu. Então você não pode punir a pessoa nem prender ela, porque você viu o futuro. Aí você chama a pessoa e tem a oportunidade de mandar ela embora antes do crime acontecer. Podendo mandar ela embora, você continua dando emprego para ela? Ela vai ferir o seu filho, sim ou não? Você vai dar emprego ou não? Não. Pois bem, aí está a diferença entre você e Deus. Quando Deus te chamou, Ele sabia de tudo. Ele sabia da sua fortaleza e sabia da sua fraqueza. Quando Ele chamou o pastor Jim Swaggart, aquele pregador americano que pregou em mais de 200 nações, Deus sabia do dia do grande escândalo, quando ele ia cair em desgraça com prostitutas. E o mundo inteiro falou mal dele. Crentes se desviaram pelo Brasil inteiro. Pastores foram para o púlpito dizendo: estou escandalizado. Deus abriu a janela do céu dizendo assim: só vocês homens mesmo. Eu não me escandalizo com ele. Aí a pergunta que vem é essa: se Deus podia ter mandado ele embora antes do escândalo, se Deus podia ter evitado aquele escândalo, aquela miséria para o reino, por que Deus mesmo assim apostou nele? Alguém consegue explicar? Não tem explicação. Só uma, mais ou menos. Deus não investe naquilo que dá prejuízo. Pastor, mas o prejuízo que esse homem deu foi muito grande. Eu sei, mas Deus tem uma balança diferente da nossa. A balança do homem, principalmente do homem de igreja, é essa: faça 99 coisas boas, você é anjo. Faça uma coisa errada e você vira demônio. Depois de ter feito todas as coisas boas, erre uma única vez e vão tirar tudo que você tem. Essa é a balança do homem. A balança de Deus não. A balança de Deus está na boca de Jesus, lá em Mateus 11, que eu já citei aqui. João está negando que Jesus é o Salvador, e mesmo assim Jesus vai para a multidão e diz assim: entre os nascidos de mulher, não tem ninguém igual a ele. Mesmo ele não acreditando mais que eu seja Deus, porque Deus conhece o seu interior. Que culpa você tem de Deus, o ser mais poderoso do universo, pegar riquezas? Qualquer ser humano rico pega joias e contrata cofres lá na Suíça. Qualquer pessoa rica pega joias e põe um cofre escondido dentro da parede, blindado, e põe a joia lá dentro, sim ou não? Aí vem Deus, pega tudo de riqueza que tem e deposita em vaso de barro. Você não entendeu? Vou desenhar de novo. Deus pega riquezas que não tem preço e põe dentro de você. Aí o diabo olha para você e diz assim: eu vou acabar com ele. Aí Jesus não deixa. Vem cá, pastor Joel, vem cá, pastor, fica aqui perto. Alguém lembra de Mateus 16 e 18? Jesus chamou Pedro e disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem lembra dessa história? Tem gente que entende tudo errado. Jesus não está falando que Pedro vai ser papa da igreja, que ele é o alicerce da igreja. Ah, se a igreja tivesse Pedro como alicerce, ela já não existia mais.
Jesus está dizendo assim, ó, tu és Pedro. A palavra Pedro no grego significa pedra pequena, esmiuçada, pedra que não presta para nada, areia. Por que Jesus chama Pedro e não os outros? Porque só Pedro fez coisa errada o ministério inteiro. Afundou na água, não deixou Jesus lavar o pé dele, arrancou a orelha do soldado, pediu para Jesus curar a sogra dele. Só Pedro para fazer essas loucuras. Aí Jesus chama Pedro e diz assim para todo mundo que estava ouvindo: vocês estão vendo ele aqui, ó? Ele é só uma pedra pequena, pedra esmiuçada. E pedra esmiuçada é areia, e a areia não presta para nada. O homem que edificou a sua casa sobre a areia, veio um vento e fez o que com a casa? Aí olha o que Jesus diz: tu és Pedro, pedra pequena, mas sobre esta rocha. Olha o que Jesus está dizendo: você é só uma pedrinha, mas eu sou a rocha de Meribá, que dá água para o povo beber. Eu sou a rocha arrancada do alto da montanha, sem o apoio da mão de homem, que bateu nos pés da imagem, da estátua do rei Nabucodonosor, que destruiu todos os reinos do mundo e estabeleceu um reino que vai ser de mar a mar, eternidade a eternidade. Eu sou a pedra de esquina, a pedra angular que sustenta o mundo. Olha lá. Tu és pedra pequena que não presta para nada, mas sobre esta rocha, não se escandaliza, eu edificarei o quê? Pedro não é o alicerce da igreja. Olha que coisa linda. Tu és pedra pequena, mas sobre esta rocha eu edifico a minha igreja. Pedro não é o alicerce, Pedro é a igreja. Quando o diabo escuta no inferno assim: Pedro é a igreja, então eu vou acabar com ela, porque é só uma pedra pequena que não presta para nada. Olha o que Jesus apronta: tu és pedra pequena que não presta para nada, mas sobre essa rocha eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno, ninguém toca nela, porque as portas do inferno não prevalecem contra ela. Você está entendendo? O diabo não pode te tocar. O diabo tem que fazer o que, pastor? Sentar na esquina, olhar com os olhos, lamber com a testa e aguardar o dia do julgamento dele. Se o diabo nessa semana vier te falar do seu passado, sente com ele, fale do futuro dele. Fale que ele será amarrado no lago de fogo e de enxofre, e você cantará na Nova Jerusalém. Todos de pé. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender das coisas que ele fala. Eu não sei o que Deus viu em você, criatura. O máximo que eu posso fazer ou é te aceitar, ou te rejeitar, ou te invejar. É por isso que as pessoas não te suportam. Elas olham para você e te julgam pelo seu passado, pela sua aparência. E eles ouviram aquela profetisa que só tinha 2 dentes na boca. O zagueiro, o atacante, fala: vou te colocar naquele lugar. O diabo não aceita isso. Mas contra Israel não vale encantamento. Você vai chegar onde Deus disse que você ia chegar. Aquele que tem promessa está blindado. Escreve o que eu estou dizendo. Se você tem uma promessa violenta da parte de Deus, vá dormir tranquilo essa noite. Se você tem uma promessa gigantesca da parte de Deus, não dê ouvido a Sambalate e Tobias. Vou te dar alguns conselhos. Quer ter um tempo de tranquilidade e paz? Desativa o Facebook por umas 2 semanas. Faz um jejum de WhatsApp por uma semana. Só até a sua alma se encher de novo. Porque você entra lá e você tem lá 20 seguidores e tem 2 falando de você. Você diz: meu Deus, está todo mundo falando de mim. Todo mundo tem 2 falando de você.
Um está falando tem meio seguidor e o outro tem mais 3. E você fala, o mundo está falando de mim. Se espelha em mim, eu tenho 4 milhões de seguidores no Facebook. Quando vão falar de mim, tá lá 1.000, 2.000, 100 mil falando. E olha a minha cara de preocupado. Pergunte, por que o senhor não se preocupa, pastor? Porque eu tenho promessa. E uma delas é violenta, hein? Um dia você vai ouvir lá na Voz do Brasil. Com a palavra, Sua Excelência, o presidente da República Federativa do Brasil. E o presidente do Brasil gritando, eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor Jesus. Quem tem promessa não morre. Quem tem promessa de Deus aqui? Incline a cabeça, eu quero fazer um convite antes de entregar o microfone de volta. Eu quero aqui perto de mim. Só quem tem promessas, mas está sofrendo demais. Você é como a igreja que tem uma promessa. A promessa da igreja, às vezes tem que ser lembrada pelo próprio Espírito Santo que ora. E ele ora assim, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem! Oh! E você que está em casa, incline a sua cabeça, chame a sua família, vamos orar. Tu és a minha luz, vem dando glória, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Cabeça, pegue na mão de quem está do seu lado. Seu microfone está explodindo aqui em cima. Pegue na mão de quem está do seu lado. Feche seus olhos. Oh Eterno, oh Deus de Israel, hoje é domingo, meu Pai. Para muitas pessoas amanhã seria uma segunda-feira brava. Alguns não queriam que o final de semana terminasse, porque amanhã, Senhor, eles têm um encontro marcado com o promotor de justiça, com o juiz de direito, com o delegado, com o patrão, com o amigo, com a família. Amanhã será um dia de decisões para o seu povo. Alguns estavam com medo, alguns estavam debaixo, Senhor, de uma perseguição, de uma angústia. O coração está apertado, os olhos marejavam em lágrimas, a mente estava perturbada. Mas aprove ao seu servo, apóstolo Agenor Duque, me trazer para pregar nesta noite. E eu vim, Senhor, na força de um touro selvagem. Eu vim, Senhor, na fúria de uma leoa parida, na determinação de um leão que agarra uma presa, para dizer aos seus filhos que esta será a melhor semana que eles tiveram esse ano. As coisas vão dar certo, vão se encaixar. A sua filha não terá que vender nada, o seu filho não terá que vender nada. Eles não vão ter que ser humilhados mais. A porta vai se abrir, a janela vai se escancarar.
E se é verdade o que eu estou dizendo, meu Deus, eu quero um sinal da sua presença aqui. Onde houver alguém que está na minha frente, que tem uma chamada e uma promessa, e o Senhor está resolvendo a situação deles, faz cair sobre eles a sua glória. Faz cair a sua glória agora, agora, agora. Solte as mãos do seu irmão, levante as duas mãos para o céu e chacoalhe elas, toda a igreja. Fique cara a cara com alguém, mas não toque na pessoa ainda. Escolhe alguém, um parceiro. Levante as suas mãos, chacoalhe elas. Senhor, coloque na palma dessas mãos uma unção de glória, uma unção de fortalecimento, uma unção de conquista, de batismo com o Espírito Santo e de libertação. Onde essas mãos tocarem, toque com a sua e cumpra as promessas, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender das coisas que promete. Coloque a mão sobre a pessoa do seu lado, profetize sobre ela, profetize sobre ele, abrace eles, lance uma palavra de fé sobre eles. Jesus, profetiza. Maranata, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Aleluia! Só quem crê dê um grito de glória a Deus bem forte. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Se prepara, meu amigo, porque o que a partir de hoje não aconteceu de janeiro até hoje, se prepara que de hoje até dezembro é o tempo da colheita do Deus Todo-Poderoso. Dá mais um glória a Deus e aleluia aí. A promessa dele não caiu no chão. Diga glória a Jesus.